Introdução ao alfabeto árabe. Muqaddima fil Abjadiyya al-Arabiyya. Ou em persa, Muqaddameye bar alefboye Arabi. Aqui nós temos a tabela com o alfabeto árabe, em ordem alfabética árabe, e com os nomes das letras. A forma das letras mostrada é a forma isolada. Temos alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zay, sin, shin, sod, dod, to, dho, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, waw, ya e hamza. Então a gente tem que ver que no alfabeto árabe existem algumas formas que se repetem muito frequentemente, letras são muito parecidas entre si, mas só divergem uma das outras pelo pontinho. Então a gente tem o que eu chamo de biquinhos, são uma espécie de tetinha, montanhinha, voltada para cima, assim. Que só se diferem pelo ponto. O ponto embaixo é um B, um ponto em cima é o N, dois pontos em cima é o T, três pontos em cima é o TH, e dois pontos embaixo é o som de I, Y, né? Ou o I longo do árabe, forma uma vogal. Então aí vocês já podem distinguir, né? Ba, na, ta, tha e o ya, o I. Essas letras todas elas se juntam, letras atrás ou na frente delas. Por exemplo, a letra Alif, que a gente viu no começo do alfabeto, é essa letra aqui. Basicamente um palito, né? Se a gente juntar o B na forma inicial, que a gente viu o B assim, na forma medial, na forma inicial, essas letrinhas com o bico perdem essa rabeira aqui, que conecta a letra anterior. Como a inicial não tem letra anterior, então elas ficam só assim, por exemplo. Se conectar ao Alif, a gente tem isso, Ba. Se conectar o Nun ao Alif, a gente tem isso, Na. Se conectar o Ta ao Alif, a gente tem isso. Se conectar o Tha ao Alif, a gente tem isso. E se conectar o Ya ao Alif, a gente tem isso. Então aqui é Ba, Na, Ta, Tha, Ya. Quando essas letras biquinho vêm no final da palavra, são um pouquinho diferentes no formato uma da outra, mas geralmente elas assumem um formato de bacia, né? O N geralmente é um pouco mais fechado, assim. Já o Ba é mais... e o Ta, bem como... parece um sorrisinho, né? O Ta parece uma carinha sorridente. O Tha parece uma carinha sorridente deformada pela radiação, com três olhos. Né? Esse é o Ba, então a gente tem o B aqui, né? O T, esse aqui. Esse é o Tha. O Na já é mais fundo, uma cumbuca mais fundo aqui, no final. Já o Ya final é um pouco diferente. O Ya a gente viu que é assim. A forma inicial dele é assim. Mas a forma final dele é um chicotão, assim.
geralmente com os 2 pontos. Em persa, geralmente o iá final não tem os 2 pontos embaixo, fica só o chicote aqui. Se você quiser escrever, por exemplo, bab, a gente já viu isso aqui é ba, né? É o B, esse é o B, esse é o alif, que no meio da, ou no final da palavra representa sempre A. Então B mais A, ba. Aí você coloca o B no final, bab. B, A, B. Bab. Significa porta, portão, em árabe. Se você quiser escrever com N, isso fica assim, né? Na, nan, nen. Em árabe isso não significa nada, mas em persa isso significa pão, non, non. Aí já aprenderam a primeira palavra em persa, non. Se quiser escrever com o T, a gente tem assim, isso é tá. T mais A, tá. A gente tem aqui thalath, numeral 3 em árabe. Thalath, né, é o TH, isso aqui é o L, que a gente não viu ainda. Isso aqui é o Alif, junto com o L fica torto, depois a gente vai ver isso. E outro Tha no final. Então a gente tem aqui, né, numeral que transliterado para o nosso alfabeto é Thalath. Outro grupo de letras que confunde muito são os grampeadores aqui, esses bicões de pato, né? Que são assim, uma letra que é assim. Essa tem 3 variedades, né? A sem nada, a com ponto em cima e a com ponto embaixo. No persa também tem uma variedade com 3 pontinhos. Essa variedade sem nada é o som ha, ha. É uma fricativa faringal. É pronunciado lá onde o seu músculo produz o vômito. Ha, ha, ha. Né? Lá embaixo. Essa aqui é uma fricativa velar, que geralmente é representada por X ou por KH, dependendo do esquema de transliteração. Essa é a fricativa igual ao J do espanhol, ou igual ao CH do alemão. Ela é ha, ha. Então aqui a gente tem a, ra, e a gente tem ha. Esse aqui originalmente no árabe antigo era o G, era o Ga, mas no árabe moderno representa o som do J, Ja. No Egito ainda é pronunciado como Ga. E essa letra persa aqui, ela equivale mais ou menos ao som do Cha, um som equivalente a TCH, que não tem no árabe, só encontraram no persa. Então vocês vão ver essa letra no persa se vocês aprenderem persa. Essa letra, quando ela vem final, ela tem um arabesco bem pronunciado. No formato final ela é assim. Daí com um pontinho, claro que ela vai ganhar pontinho aqui para virar Ha e aqui para virar Ja. Se você quiser combinar com Alif depois, aqui a gente tem Ha. Ha. Aqui a gente tem Ha. Ha. E aqui a gente tem Jo, Ja, Ja. Por exemplo, Thalj. A gente tem um TH no começo, um L e um Ja no final. Pode marcar a vogal assim ou assim. Aqui isso significa vogal A. Essa é a marcação didática das vogais, porque a vogal não é obrigatoriamente marcada em árabe, só em livros didáticos. Esse diagonal aqui é A,
E aqui significa que a segunda vogal é zero. Então a gente tem thalj, significa neve ou gelo. As outras letras do alfabeto árabe que podem confundir um pouco são, tem o Ra, o símbolo, esse é o R, ele se junta à vogal anterior, mas não à posterior, ele não tem ligação com a letra posterior. Mesma coisa seu primo Za, que é igual a mesma coisa a ele, só que tem um pontinho em cima. Então se você escrever isso aqui, né, colocar um alif, Ra, Za, a gente tem a palavra Burj aqui. Esse é o B. A gente já viu que o B é o biquinho com o ponto embaixo, é o B. Isso é o R que a gente acabou de ver. E isso é aquele grampeador que a gente viu com ponto embaixo. O grampeador com ponto embaixo é J. Então a gente tem B, R, J. É a palavra Burj. Outra letra que difere só por pontinho é o Sin e o Shin. Essa é a letra S. Essa é a letra Sh, que pode ser transcrita como CH, SH. Se ela vem no final, ela recebe floreio, né? Final é assim. Sin. Então isso aqui é Sa. Isso aqui é Sha. Outra letra que difere por pontinho é o S gutural, velarizado, que é esse aqui. Esse é o Sa. Sa é um S pronunciado com um pouco de fricção na garganta. Sa. Geralmente é transcrito com S com ponto embaixo. Se você colocar um D, um ponto em cima, ele vira o D gutural. Da. Então se você colocar isso aqui, tem Sa. Isso aqui é Da. O T gutural se difere do The gutural. Então isso aqui é Ta. Isso aqui é Zó. 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 Ta. Zó. Também tem o Ain, que é isso aqui na forma medial. Isso aqui na forma final. É a letra Ain. Representa uma fricativa laringal. E seu primo Rain, que é geralmente transcrito como GH. Rain e Rain. Devido ao formato dessa letra, esse som do Ain é transcrito às vezes pelo numeral 3, já que a gente não tem uma consoante que se aproxime desse som tão estranho, né, articulado bem no meio da garganta, lá nos músculos que provocam vômito na gente. Então, se você tentar pronunciar essa letra e sentir ânsia de vômito, você provavelmente está pronunciando bem, está acertando a pronúncia. E outras duas letras são muito parecidas, quase iguais, mas não idênticas, exceto pelo pontinho em cima, né? É o Fa e o Kof. O Kof é mais redondinho. Essa é a letra Kof, que é transcrita geralmente como pela letra Q. Ela é uma oclusiva uvular. Pó, pó, pó. É articulada depois das velárias, depois da articulação do K. Né? Foneticamente ela não tem nada a ver com o parente dela, aqui que é parecido, Fá.
né? A letra Fá. Quando elas estão no meio da palavra, elas ficam quase indistinguíveis. No começo e no meio, elas são só distinguíveis pelo pontinho. Elas viram esse novezinho com 2 pontos ou com 1 ponto assim. Então, para escrever Fá é isso aqui. Fá. Isso aqui é Có. Isso aqui é Fó. Có. O resto são letras que não tem esse lance do pontinho, assim, são letras únicas mesmo. Bom, vamos começar pelo Aleph, que a gente já falou. Aleph é esse pauzinho, ele não se conecta à letra seguinte, ele se conecta só à letra anterior. Então, se você quiser escrever, né, como eu já disse aí, B, A, B, ele se conecta ao B que vem antes, mas não ao B que vem depois. Bab. Aqui não tem conexão, aqui tá vendo que aqui não tem, nessa região aqui não tem conexão. Essa é a diferença, ele se conecta só ao que vem antes. Misturado com a letra L, vamos ver a letra L aqui. A letra L que é solta, ela é assim, no meio ela é assim. Ela somente difere do Aleph pelo fato de que ela se conecta à letra posterior. A gente tem essa perninha para conectar o que vem depois. Então, se você quiser escrever LB, é isso aqui. LB. Lab. Mas se você quiser conectar o Lá mais Aleph, Lá. Ou se o Lam, a letra L, estiver já conectada a uma letra anterior, se ela vier de uma conexão anterior, o Aleph vai ficar mais ou menos assim. A gente tem assim, por exemplo, Kilab, cachorros. Agora vamos ver a letra K. Letra K, ela se liga a tudo. Quando ela vem isolada no final, ou seja, quando ela vem no final, a consoante anterior não se conecta a ela, ou Aleph, ela assume a forma final assim. Ela tem essa peculiaridade. Então, se ela tiver um Aleph no final da palavra e vier um K, ela fica assim. Ak. Então, isso aqui assim é K. Se colocar isso é o quê? Quer. Quer. Mas se fizer assim, ó, back, porque ela não está conectada. Back. No persa também existe uma derivação dessa letra, que é a letra gaf. É igual a ela, só que tem essa barra extra no topo e não tem a forma isolada final, não tem aquela forma isolada, é sempre assim. Gaf. Então em persa a gente tem Gorg. Significa lobo. Gorg. E a gente tem o nosso querido Bolinha. Um M. Com a forma final ele é assim. Tem esse arabesco aí caído, essa tromba aqui de elefante. Então se você quiser escrever isso aqui, você tem Mem. M, Aleph, M, Aleph, M. Isso aqui é Nom. N, Aleph, Mem. Nom. Significa nome em persa.
Uma das letras mais difíceis no árabe é o Ha, que é a forma inicial assim, a forma medial dela é assim, e a forma final dela é assim, e tem uma forma isolada dela, quando nada está nem antes nem depois, que é assim, tipo um pinguinho. Isso tudo é a mesma consoante que é o nosso H das línguas europeias. Então, se você quiser escrever Ha, né? M-H-N. Muhim. Muhim. Esse símbolo aqui que parece um S, né? Em cima da consoante, indica que a consoante é dupla. Então aqui a gente tem um M duplo, Muhim. Depois a gente vai ver com mais calma isso. Esse aqui é o H na forma mediana dele. Então a gente viu as vogais do árabe, né? A gente tem o Aleph, quase sempre representa a vogal A. Especialmente se estiver no meio e no final. No começo da palavra ele pode representar uma das 3 vogais árabes. O árabe só tem 3 vogais, é o A, o U e o I. Geralmente o U, quando ele aparece mais longo, ele é representado pela letra Well, que a gente não viu ainda. E o I é representado pela letra que a gente já viu, que tem o biquinho aqui, que no final é assim, na verdade. Esse é o I no árabe. Esse aqui é o Well, parece um 9, assim, bem rebuscado. Ele não se conecta ao que vem depois. No árabe existem, acho que umas 5 letras que não se conectam ao que vem depois. O D e o Da. O D e o Da. O Ra e o Za. O Well, que geralmente é o W ou o U. E o Aleph, que geralmente é o A. Essas 6 letras não se conectam ao que vem depois. Então, isso é D e isso é R. Não se conectam entre si, nem se conectam ao que vem depois. Isso aqui é o Warza. W-R-Z. Nada se conecta aqui. O Aleph também não. E aí tem o Hamza, que é isso aqui. Geralmente ele vem apoiado no Aleph. Ele não é sozinho. Essa letra geralmente ela não pode ocorrer sozinha. Então a gente tem no começo de uma palavra, o Hamza representa a parada glotal, o som do A. Quando o Aleph começa a palavra, tem o Hamza em cima, ela pode representar parada glotal com A ou a parada glotal com U. A ou U. Quando o Hamza vem embaixo, é a parada glotal com I. Em alguns casos vocês vão ver o Hamza com o L e o Hamza até sozinho na palavra, mas isso depende de regras da ortografia árabe que não convém aqui explicar para iniciantes. A marcação de vogais curtas em árabe é opcional, como a gente já viu. Então se você escrever isso aqui, a gente tem um K, um T, um A longo e um B. Isso aqui é Kitab, livro. Kitab. Então cadê o I aqui? A do Ki. Só tem o K, não tem o I aqui. É o K seguido do T diretamente. Vamos escrever de novo essa palavra. K, isso aqui é o K, letra Kaf. Isso aqui é a letra T. Isso é o Aleph, que representa o som do A longo. Isso aqui é um B. Como representa o I aqui? Opcionalmente, para marcar em obras de cunho didático, dicionários, você pode marcar as vogais com o símbolo de vogal opcional. No caso da letra I curta, é esse tracinho diagonal embaixo da letra. Se você colocar o tracinho diagonal em cima da letra, é o A curto. Então isso aqui é
K. Isso daqui é Ki. E o U é tipo um Auzinho aqui em cima. Isso aqui é Ku. Tudo curto. K, Ki, Ku. Mesma coisa aqui, né? Ba, Bi, Bu. Ba, Bi, Bu. Mas não se usam geralmente essas marcações vocálicas. Aí também tem o marcador de vogal de consoante geminada. Já mencionei brevemente que é uma espécie de... É isso aqui, em cima da vogal. Então quando você tem... Em cima da consoante, desculpa. Eu tenho essa mania de falar vogal quando eu quero dizer consoante. Não tem jeito. Então coloca isso aqui em cima da consoante, você tem uma consoante geminada. Seja ela qual for. Então isso aqui equivale a 2Ks. Na pronúncia o árabe distingue, tá, essas diferenças. Isso aqui é a palavra marra. Vez. Marra. Vamos analisar aqui. M, R, H no final, com 2 pontinhos em cima, também é uma letra que eu vou falar daqui a pouco. A tamarbuta, essa letra final, que é um H com 2 pontos em cima, ela marca a terminação feminina do árabe. E aqui a gente sabe que é M, o A vem um A depois, a ortografia oficial não mostra, mas a gente pode indicar isso assim, né? Marra. E esse símbolo também é opcional, o símbolo da consoante geminada, a gente sabe que essa consoante R aqui é geminada por causa disso aqui. Mas nem sempre isso é indicado, só em caso que para evitar ambiguidade. Então a gente tem também o tamarbuta, que é essa letra assim, em forma isolada. Geralmente ela aparece na forma conectada à letra anterior, que é isso aqui. Ela é igual ao H. Vocês virem lá o H, essa é a letra H. Na verdade ela é um A que precede e um H depois, que já é totalmente mudo. Essa terminação ela indica a terminação feminina porque em certos contextos gramaticais, esses 2 pontinhos aqui vem da onde? Vem da letra T. Lembra a letra T, que é isso aqui? É um biquinho com 2 pontinhos. Então a letra tamarbuta é uma mistura de um H com um T. Porque em certos contextos, quando você coloca, por exemplo, o sufixo I, que significa meu, na palavra, que termina com tamarbuta, que é feminina, o T vai voltar a soar. Vai aparecer um T aí. Então a gente tem uma palavra como M, D, I, N, tamarbuta. Medina. Medina. Cidade. Observa que aqui esse D não se conecta a nenhuma letra posterior. Então o I aqui, o IA, ele vem sem conexão aqui no meio. E aqui no final o tamarbuta indicando que aqui é um substantivo feminino. Nem sempre o tamarbuta é feminino, mas quase sempre ele é. Mas o mais importante é que se você conectar isso ao sufixo I, que significa meu, Medinati. Aqui a gente tem o tamarbuta, virou esse T aqui. Toda palavra com tamarbuta tem essa peculiaridade. Então vamos aprender algumas palavras aqui. N, Aleph. Ana. Eu. O que é isso aqui? Isso aqui é H. Isso aqui em cima é didático, só né, aquela indicação didática, indica a letra U. Biquinho com um ponto em cima, N. Aleph, A. Huna. Aqui.
palavra é essa? Biquinho com ponto embaixo é B. O grampo aqui sem nada é Ha. Isso aqui, essa concha enorme aqui é o R. Então a gente tem a palavra. Aqui eu indiquei a vogal didática aqui em cima. É A. E a segunda consoante tem vogal zero. Então a gente tem B mais A. H mais nada, mais R. Bahr. Mar. Que palavra é essa aqui? J, I, S, M. Sabe que a vogal é I porque tem, na verdade, tem um pontinho aqui, esqueci. Essa letra aqui é o jacarezinho aqui, esse grampo com ponto embaixo é Já. Essa bundinha aqui é o S. E a nossa bolinha aqui é o M. Então JSM. Sabe que a vogal é I aqui? Jism. Né? Corpo. Anf. Hanjara. Garganta. Rukba. Joelho. Rukba. Qalb. Qalb. Coração. B. Ya. T. A letra Ya, no meio da letra, pode ser tanto o I longo quanto o ditongo Ai. Nesse caso é o ditongo Ai. Então a gente tem a palavra Bait, casa. W, Ra, Ra, que. A gente tem Warak, significa papel, papelada. De onde vem o português alvará. O artigo definido em árabe é Alif, Lam. Isso aqui faria então Al-Warak. Al-Warak, o papel. A letra Well, né? E a letra Ya.
que são transcritas como Y e W, que a gente vê pode ter um valor de consoante, ou pode fazer um ditongo, ou pode ser uma vogal no meio da palavra, uma vogal longa. Então já viu que o Y pode ser também o ditongo ai. Da mesma maneira, a consoante W pode ser o A, né? O A, o I, ou pode ser o ditongo AU, ou pode ser a vogal longa U, assim como aqui pode ser I. Então a gente tem, por exemplo, aqui Y, o IA, um valor de consoante, nosso UAU aqui no meio, e um M aqui. A vocalização disso é IA, aqui é 0, então a gente sabe que depois do Y vem um A. A gente tem a primeira sílaba, IAU. Depois vem um W, né? Esse W não tem vogal depois dele, porque está aqui com sakun, silêncio, vogal 0. Então ele é seguido diretamente pelo M. O que acontece? A gente sabe que isso aqui é um ditongo. Yaum. Colocamente pronunciado Yom. Dia. Yom. Dia. Só mais umas breves considerações sobre o alfabeto árabe. Como vocês devem notado, o alfabeto árabe é um alfabeto defectivo, as vogais curtas não são marcadas. Não existe distinção entre letra maiúscula e minúscula. E também não existe distinção entre letras de forma e letras manuscritas. A manuscrita é um pouquinho diferente, claro que vai ser feito pela mão, ela tem imperfeições, ela é um pouco mais arredondada, enquanto que a letra de imprensa, a letra usada nos livros, nos computadores, ela é um pouco mais reta, mais quadrada, como vocês viram aí no canto da tela, que eu busquei sempre colocar a versão tipográfica da escrita, né? Não a versão literalmente manuscrita que eu escrevi com uma caneta digital e ficou um pouco tremida e imperfeita, porque essa é a natureza da escrita manual. O alfabeto árabe ele é usado não só pela língua árabe, como pela língua persa e algumas outras línguas, como o urdu, o pashto e algumas variedades de curdo e algumas outras línguas da Ásia e da África. No persa eu coloquei aí algumas letras da escrita persa específica. Ainda existem outras letras persas exclusivas ao alfabeto persa usado no Irã. A gente tem a letra, a gente viu que essa aqui é o R, né, com um pontinho, seria um Z. Com 3 pontinhos é o som J, que é diferente do Já. Esse é o J. É usado mais em palavras importadas, mas tem algumas palavras persas mesmo que usam nativas, que tem esse som e usam essa letra. E a letra persa mais importante, que não tem no árabe, é esse outro biquinho. A gente viu os vários biquinhos que tem no árabe, usados para a língua árabe, mas tem uma outra versão que a gente não viu, que é o biquinho com 3 pontinhos embaixo. Esse é a letra P, que é um fonema que existe no persa e está ausente do árabe.